Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos entrevistar o apóstolo Gustavo Melo. Não sei se você se recorda dele, ele esteve conosco alguns anos atrás, mas ele mantém um trabalho, entre outras coisas, na Índia, com um orfanato, ou seja, um lugar para crianças carentes e órfãs no país, um dos países mais pobres e mais populosos do mundo. E avesso à fé cristã. Como manter um trabalho desses por tantos anos e de tamanha relevância, né, num ambiente hostil? Vamos ouvir as histórias de como o evangelho prospera na Ásia e também aqui na América Central e do Sul, onde o irmão Gustavo Melo tem ministério. Vai ser um bate-papo recheado de muitas fotografias e vídeos para nos informarmos o que o Espírito Santo está fazendo ao redor do nosso planeta agora, às portas da volta do Senhor Jesus. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só. Como sempre, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, com presente para você que votar em nossa enquete. Por isso, todos os dias, adquira o hábito de votar na nossa enquete. A página é o vejamsó.com.br. Dessa forma, você estará sempre participando, né, dos sorteios que fazemos em todas as edições do programa. Hoje, recebemos com muita alegria o apóstolo Gustavo Melo, que é brasileiro, mas que desenvolve um trabalho internacional de evangelização e despertamento. Paz e graça, apóstolo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor Heber. É um prazer poder estar aqui de novo, uma vez mais com vocês. Por onde o irmão tem andado? Estamos em junho e já praticamente dei a volta ao mundo 2 vezes. Como é que chama bastante o ministério do irmão? As igrejas se chamam Restaurando Nações e o que cobre as igrejas se chama Apostolic Council for the Nations, ou Conselho Apostólico para as Nações. A sede onde fica? Em Houston, Texas, nos Estados Unidos. Muito bom. Muito obrigado pela presença do irmão. A gente vai assistir a matéria que abre o programa, né? Sim. E já voltaremos com as perguntas para o apóstolo Gustavo Melo. Vejam só. Todos os cristãos têm um chamado para pregar o evangelho. Bom, isso todos sabemos. Mas hoje iremos receber na entrevista especial do Vejam Só um cristão que tem um chamado muito específico para missões transculturais. Você sabe o que é isso? O apóstolo Gustavo Melo trabalha desde 1999 com missões e plantação de igrejas em países como México e Índia. Esse chamado surgiu alguns anos antes. Gustavo teve uma busca intensa pela vontade de Deus. Queria saber para onde o mestre gostaria que ele fosse. Mesmo sabendo que Deus tinha algo preparado para a sua vida, ainda sentia uma necessidade de uma confirmação mais específica. E um dia, depois de uma vigília, ao assistir um documentário sobre a Índia e todas as suas divindades, Gustavo sentiu o mover de Deus em direção à sua missão, de pregar o evangelho lá na Índia. Isso tudo aconteceu aos 21 anos de idade. As dificuldades que aparentemente esse chamado apresentava foram vencidas pela fé, já que recém-casado e com muitas pessoas desacreditando desse chamado. Porém, desanimar ou ainda apagar esse fogo pelas missões era impossível. Vencida todas essas barreiras, do ir até a Índia, o apóstolo Gustavo enfrentou então outras dificuldades ao chegar nesse país, pois uma grande batalha espiritual começou a ser travada. As muitas religiões, os vários deuses, só para se ter uma ideia, são mais de 33 milhões de deuses. E tantas outras questões seriam grandes obstáculos a serem vencidos. Tudo isso sem falar também na questão cultural. Como vencer todos esses muros, esses desafios? Além de todos os trabalhos desenvolvidos pelo apóstolo Gustavo Melo. Tudo isso você acompanha agora na entrevista especial do Vejam Só, que já está no ar.
Hoje, então, o programa é uma entrevista especial com o apóstolo Gustavo Melo. O irmão recebeu o título de apóstolo quando? 2007, no México. Foi lá que começou o seu ministério, né? Inicialmente, sim, antes de ir para a Índia, eu estive 1 ano ministrando no México, entre México e Guatemala, e no ano de 2000, final de 2000, meados de 2000, fui para a Índia. Uma das coisas assim que chama atenção quando a gente fala do México é que, para boa parte dos brasileiros, o México é um país cristão, talvez de matriz católica, e muito, como ele está muito perto dos Estados Unidos e também da América do Sul, ele é amigo do Evangelho, mas pelo que eu sei, há uma hostilidade grande ao Evangelho. Sim, muito forte, principalmente quando eu fui para lá no ano de 99, era o catolicismo muito forte, mesclado com o espiritismo, a santeria que eles falam, límpias. Então, sim, era muito complicado. Hoje já melhorou bastante, mas mesmo assim ainda existe uma grande resistência ao Evangelho no México. Ele é um dos países que figura entre os países, na lista das nações, né, da Missão Portas Abertas, das nações mais hostis à pregação do Evangelho. E a ideia de que é um país católico é falsa. Na verdade, é um país de bruxaria, né? Sim, a bruxaria é muito forte. No entanto, pela questão do narcotráfico, que é muito forte lá, foi criado um deus chamado a Santa Morte, que todos adoram, assim, principalmente os que são narcotraficantes, os que passam, as pessoas ilegais, enfim. Eles adoram esse Deus que eles criaram, chamado Santa Morte, que até a Igreja Católica já está aceitando, uma imagem de uma caveira com a morte, realmente. Algo assim muito forte, que é muito envolvido com o espiritismo, com a bruxaria. Santa Morte. Sim. Misericórdia. E o trabalho no México continua? Sim, continua. Nós temos... atualmente nós temos uma igreja na cidade do México, Restaurando Nações no México, e já estamos espalhando para outras cidades também. Está crescendo, uma igreja crescente. Aqui no Brasil, onde tem a igreja? Nós temos em Santo André. Em Santo André, sim, é a sede aqui brasileira? Sim, aqui no Brasil, sim. Nós estamos Restaurando Nações aqui em Santo André, São Paulo. Muito bom. Agora, irmão, qual é a sua origem? Como é que você conheceu Jesus? Fala um pouquinho. Minha origem... Eu venho de pais separados. Meus pais se separaram quando eu tinha aproximadamente 10 anos. Com isso, buscando algo na vida, assim, morando com a minha mãe, comecei a praticar artes marciais, capoeira, me envolvi muito com o espiritismo também, porque a capoeira está muito envolvida com isso. Dos 10 aos 18 anos eu estive envolvido, então, com a capoeira, espiritismo, mas aquele espiritismo não aquele pesado, assim. Eu pensava que era de Deus, porque eu não sabia, ninguém tinha pregado o Evangelho para mim. Então, aos 18 anos, ou quando eu estou para completar os 18 anos, eu encontro um dos meus professores que praticava capoeira comigo quando eu era pequeno, e ele havia se convertido. Deus tinha curado ele de uma maneira milagrosa, sem ninguém orar. Ele tinha sofrido um acidente, estourou o tendão, e falaram que ele nunca mais ia poder treinar ou dar aulas. E ele entrou numa igreja, estava lá no fundo adorando, e de repente sentiu queimar e foi curado. E com isso ele começou a dar o testemunho para ele, entrou uma confusão muito grande na minha mente. Eu falei assim, não, os espiritismos falam que está certo, os católicos falam que está certo, agora vocês falam que está certo. Entrou uma confusão na minha mente. E eu peguei uma Bíblia que tinha na minha casa, um Novo Testamento, que haviam doado, e por curiosidade eu comecei a ler. E quando eu comecei a ler, eu falei assim, Senhor, assim, sem saber orar realmente, né? Eu falava assim, Deus, eu não sei qual que é o caminho, não sei o que é certo. E de repente eu leio João 14,6. E quando eu leio, realmente a palavra foi revelada no meu coração. Eu estava lendo dentro de um ônibus. Eu me lembro que eu desci do ônibus, eu vi, tinha uma igreja católica, estava aberta. Eu entrei na igreja, não para ir lá no altar, nada, mas porque era um lugar reservado que eu sabia que não tinha barulho. Então eu entrei e lá no fundo dessa igreja eu me ajoelhei e falei assim, se o Senhor realmente é Deus, eu entrego a minha vida para Ti. E ali começou o processo da minha conversão. Que cidade foi isso? Aqui em São Paulo. Sabe que igreja foi essa? Sou originário aqui de São Paulo. Foi para o lado da Barra Funda, ali onde que estava o Play Center antes, ali por trás. Não me recordo bem o nome da rua. Que legal, apóstolo.
E depois disso, o senhor procurou alguma igreja ou foi procurado? Sim, então, daí eu comecei a ir nessa igreja onde que esse meu amigo participava, não me senti muito à vontade na igreja, assim, ia, gostava, mas não sentia, e era jovem, então não consegui me adaptar à igreja. Tinha muitos usos e costumes? Talvez sim, um pouquinho de usos e costumes, assim, não consegui me enturmar realmente, era assim, eu entrava e saía como que eu fosse um invisível, ninguém me via, e eu creio que isso não é um motivo, mas eu não consegui me enturmar. Então, daí nisso, um outro amigo meu, que já era cristão e nunca tinha me falado do evangelho, e é uma triste realidade que isso acontece até os dias de hoje, ele falou assim, eu vou numa igreja, e me convidou para a igreja dele, e eu fui, tinha muitos jovens, então, como eu era jovem, me enturmei rápido, e eu fiquei nessa igreja por 4, 5 anos. É uma igreja pentecostal? Ou comunidade evangélica, era uma comunidade evangélica. Ah, legal. Sim. E lá você aprendeu a Bíblia? Sim, ali, com certeza aprendi a Bíblia, mas me apaixonei, sempre fui de ler muito a Bíblia, estudar muito a Bíblia, daí conhecia pessoas que iam falando, daí comecei a estudar muito sobre os puritanos, daí mergulhei nos puritanos, assim, busquei muito, amo a história da igreja, então comecei a estudar a história da igreja sozinho. Que bacana. E o chamado? Nós vimos aí na matéria de abertura que teve um chamado. Sim, algo interessante até que eu quero falar quando eu estava mostrando as imagens, tudo. Eu quero que todos que estão nos vendo saibam que todos que vocês viram, aquelas imagens, não somente das igrejas, mas também da cidade, dos deuses, foram todos nós que gravamos, não é nada que a produção pegou assim de algum lugar, foi tudo nós que realmente gravamos, né? O chamado foi com esse amor por Deus, eu comecei a buscar realmente Deus, e eu sabia que Deus me estava chamando para servir, mas como eu não tinha um entendimento de missões, eu pensava que era para ser um pastor de uma igreja local aqui no Brasil. Como todo mundo, né? Sim, eu orando, buscando, e meu coração ardia e ardia, até que eu vi um documentário do hinduísmo na televisão, mostrando dos deuses do hinduísmo. Me lembro que na época mostrou um deus chamado Sai Baba, hoje ele já faleceu, um deus que faleceu, né? Um pouquinho cômico. Então, quando eu vejo esse Sai Baba, ele fazendo muitos milagres, mas milhões de seguidores, até no Brasil tem seguidores dele aqui, e tem um templo dele aqui. Quando eu vi isso, Deus falou no meu coração, o Espírito Santo falou no meu coração e falou assim, eu vou te levar nessa nação para mostrar que somente existe um Deus. E eu acreditei naquela palavra, sem saber da cultura, sem saber, eu acreditei e comecei a falar, eu vou para a Índia, eu vou para a Índia, eu vou para a Índia. Que bacana. E que ano foi isso, irmão? Isso foi em 1996. 96, maravilha. Sim. Bom, deixa eu pôr no ar a enquete, né? Senão eu vou acabar esquecendo. Vamos lá. Você que está em casa vai responder uma pesquisa nossa que está publicada na nossa página lá na internet, no vejamsó.com.br. A pergunta é a seguinte, vamos lá. Em relação a obras missionárias, você, primeira resposta, responde da seguinte maneira, né? Tenho vontade e desejo de me preparar, né, em relação a obras missionárias, tá bom? Segunda resposta, apoio com orações e ofertas sistemáticas. Terceira resposta, acompanho de longe. Última resposta, não tenho interesse. Tem mais alguma? Não sei ou nenhuma das anteriores. Então, olha, se você tem chamado missionário, é a primeira resposta. Se você gosta de missões, mas não tem chamado, é a segunda. Se você é meio desligado, é a terceira. Se você é totalmente desligado e vai ter que explicar isso para Jesus quando ele voltar, é a quarta, tá? E a última é o prêmio de consolação, não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete, você pode ganhar esse livro aqui, ó, né? Apóstolo, é do senhor o livro, fala dele. A Igreja em Ação fala muito sobre o despertar para ter uma compaixão e realmente entrar em ação para ir nas nações, para servir a Deus, não somente nas nações, mas aqui realmente no Brasil, onde Deus está te chamando, fala muito realmente em buscar a Deus e saber realmente a vontade dEle para que possamos realmente agir. Então olha, é um livro bem prático, estou folheando agora, e é, aliás, bem interessante, tem citações do Charles Chaplin, sim. Né, bem bacaninha. Ele é um livro que ajuda as pessoas que, bom, eu acho que eu tenho chamado missionário, mas não sei
nem o que fazer. O que eu faço agora, né? Você pergunta para o pastor manda você orar. Então tá, você vai orar e vai ler o livro do apóstolo Dr. Gustavo Melo. Deixa eu mostrar mais uma vez o livro aqui. Apóstolo, quem quiser o livro, porque só uma pessoa vai ser contemplada aqui hoje no sorteio. Quem quiser, acha onde? A pessoa pode entrar em contato conosco diretamente, né? Através das nossas redes sociais ou direto com a editora Abba Press. Tá lá, ó, Abba Press, isso. Aliás, é uma ótima referência, né? Abba Press. Sim, pastor Oswaldo Paião, grande amigo. O Paião é parceiro aqui do programa. Sim. Né? E, aliás, foi ele que apresentou o senhor para nós, né? Sim, é. Muito bom. E quando foi que o irmão escreveu o livro? Fazem, creio que 2 anos atrás que eu escrevi esse livro. Baseado na sua experiência? Sim, eu conto muito da experiência, eu conto realmente de um chamado, de um despertar, onde realmente nós temos que buscar para saber o que realmente Deus deseja das nossas vidas. E com isso também quando eu começo a mencionar sobre o agir, eu começo a contar algumas experiências, porque as pessoas falam assim, mas como é possível? Como eu vou conseguir chegar na nação e fazer alguma coisa? Ou se Deus me chama para ir para outro bairro, outra cidade, como eu vou fazer? Então eu conto aí algumas experiências para realmente motivar e animar e para que eles saibam que realmente é possível. Certo. Irmão, eu vou fazer uma pergunta assim, bem prática. Sim. Né? Quando a gente fala de chamado, Deus me chamou e tal, muita gente fica curiosa. Como é que é esse chamado? O irmão ouve a voz de Deus igual está ouvindo a minha ou é diferente? No meu caso, eu creio que cada pessoa escuta a Deus de uma maneira. Eu creio que muitos ficam esperando que alguém venha, fala, o pastor fala, um profeta vem e fala. No meu caso, realmente, Deus falou muito audível ao meu coração. Foi muito forte quando eu vi aquele vídeo. Eu realmente senti a presença de Deus comigo naquele lugar e Deus falando comigo, eu vou te levar lá para provar que somente existe um Deus que sou eu. A primeira vez que o irmão esteve na Índia, quando foi? Foi no ano de 2000. Eu não fui para passear, eu fui com 4 malas, a minha esposa e minha filha de 1 ano e meio já para viver. Foi para a Índia com a filhinha de 1 ano e meio? 1 ano e meio. Sua esposa é doida igual o senhor, não? É apaixonada por Deus. Esse é um belo apelido para doido. Vamos lá. Mas Deus precisa dos doidos. Claro. Né? Senão ele não faz a obra dele. Vamos ver o primeiro vídeo, né? Nós temos aí um material que o apóstolo trouxe. O senhor vai comentando, apóstolo. Sim, esse vídeo, eu acabo de voltar da Índia, eu estive na Índia agora o mês passado, estive no Japão e na Índia. Então, essa é a casa lá que nós temos, chamada Hope Home. Às vezes as pessoas não entendem, por isso que você fala orfanato, mas não é um orfanato, é uma casa lá, porque eles já não são mais órfãos, agora eles têm uma família, né? E aí apresenta um pouquinho de alguma das nossas igrejas, o ministrando eles. Vai aparecer uma reunião grande que eu faço, onde eu chamo alguma das nossas igrejas, de alguns vilarejos mais próximos, para que eles venham e possam ver. Vocês vão ver, tem aproximadamente umas 700 pessoas, 800 pessoas que chegam para essas reuniões. Essa é uma igreja. Para um pouquinho aí o vídeo, Angélica. Essa é uma das igrejas, né? Não, deixa eu explicar como funciona na Índia. O sul da Índia, ele é evangelizado, existem igrejas grandíssimas. A região onde nós estamos, que é onde eu mostrei todas aquelas cenas, onde foi mostrado aquelas cenas ao princípio, onde que tem os homens santos, os gurus, o rio, que é um rio sagrado, é muito tradicional, existe perseguição. Então nós não podemos levantar 4 paredes para fazer uma igreja, porque eles vão vir, vão destruir, a perseguição é real. Agora, existem as igrejas católicas ou as igrejas tradicionais que o governo aceita. O governo, como o hinduísmo, ou o governo indiano, eles creem nas castas, então eles creem que se a pessoa era cristã, então o filho vai ser cristão também. Então essas igrejas existem por causa deles. Então eu alugo um desses lugares, que é um compound, que é fechado, os hindus não têm acesso, então eu alugo e convido eles para virem nesses dias, e passamos aí 6, 7 horas celebrando ao Senhor. Então, mas uma das coisas que eu queria saber do senhor, por que as mulheres estão todas com a cabeça coberta? Isso é costume, isso é cultural. Isso não é religioso, isso é cultural deles. A mulher na rua mesmo, ela sendo cristã, hindu, do Islã, muçulmana, elas vão estar com a cabeça cobertas. É uma questão de honra, vocês vão ver uma diferença, que tem algumas que estão usando esse tecido grande, que é de 6 metros, chamado sari. 6 metros? 6 metros. Que eles dão toda a volta, é um tecido, é uma tela, vai ver, e é isso que eles cobrem a cabeça. Então, com isso, eles já dão a volta e cobrem a cabeça. E tem o outro que é uma bata e uma calça,
E também usa o lenço. Então, geralmente quem usa a bata e a calça é que não é casada. E a que usa o sari é casada. Culturalmente, hoje em dia já mudou muito, as casadas também já estão usando assim, mas nos vilarejos ainda isso é muito tradicional. Ao ponto, às vezes, quando eu morava lá e eu ia começar obras em alguns vilarejos, chegava em alguns vilarejos e se aproximava alguma mulher e eu perguntava o nome, elas não respondiam. Elas cobriam toda a cabeça, assim, não podia nem ver o rosto. E eu perguntava o nome, elas não respondiam. Elas levantavam assim, uma parte aqui do braço e tem tatuado o nome do esposo. Tatuado? Tatuado. Daí elas mostravam assim, dizendo assim, eu pertenço a esse homem. Ou eu sou dessa família. Ô, louco. Sim, o norte da Índia é muito forte culturalmente, muito forte, principalmente nos vilarejos. O movimento feminista não chegou lá ainda, né? Ah, não mesmo. Lá, as feministas não vão lá, né? Lá a mulher, a Índia é um dos países, eu acho que maior rejeição à mulher. Maior rejeição à mulher. Eu tenho alguns vídeos que eu coletei de CNN, BBC, falando sobre essa questão de homicídio de meninas, de abortos feminino, que a mulher não serve para nada. Misericórdia. Sim. Foi por isso que minha esposa começou esse trabalho, o Hope Home, a Casa Lar. Quando nós morávamos lá, ela se desesperou, falou, nós temos que fazer algo, e foi daí que iniciou a casa, né? Tem como pôr aquela primeira imagem das crianças de novo? Ela é uma imagem rápida das crianças brincando, né? Felizes da vida. Sim. Quantas crianças tem lá? Atualmente nós estamos com 33 crianças. Olha elas lá. Sim. Lindas, hein? Depois eu conto algumas histórias dela. Nós vemos assim, tão felizes, contentes, mas muitos dos que estão nos vendo agora não têm ideia de onde essas crianças saíram, o que aconteceu na vida delas. Na verdade, a minha esposa, nesse exato momento, está lá na Índia. Está lá com elas, está me mandando fotos, é uma mãezona para elas, né? Que legal. Está lá e... 30 e quantas? 33 crianças. 33. A questão é que a casa é alugada, nós somos legalizados diante do governo, então nós não podemos ter mais que isso, não é permitido. Então nós já estamos num processo, conseguimos adquirir um terreno, agora o próximo passo é construir uma casa onde nós vamos poder receber 100 crianças. Que beleza, que bênção. As histórias que o senhor vai contar da origem delas é no próximo bloco, já. Não sai daí, nós já voltamos. De volta com o programa Vejam Só. Hoje é uma entrevista especial, mas antes de continuar a entrevista, quero você aqui no programa. É a hora do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, está chegando o dia do sorteio. Aliás, a semana que vem, eu fui convocado lá pelo pessoal da Missão Horizontes, vou estar no feriado de Corpus Christi, lá em Camanducaia, Monte Verde, né, no sul de Minas Gerais, fazendo a inspeção final para lá na pousada Estrela Alpina, ver se está tudo certinho, bonitinho, para que você, quando for sorteado ou sorteada, possa ir lá fazer jus ao presente. Olha lá, a Estrela Alpina é essa aí, ó. Fica lá em Monte Verde, lugar maravilhoso. Ah, você quer concorrer? Muito fácil. É só você pegar a foto de quem assiste ao Vejam Só na sua companhia e postar no facebook.com/programa Vejam Só. Programa Vejam Só, tá bom? Você identifica todo mundo que aparece na fotografia e também a cidade e o estado onde você mora. No fim do semestre, está chegando, nós vamos fazer o sorteio aqui e a foto premiada vai ganhar a diária de um final de semana lá no Estrela Alpina, com direito a um jantar romântico preparado pelo pastor Marcelo da Missão Horizontes, tá? Vamos lá. A primeira foto de hoje vem do Maranhão. Bela Vista, no Maranhão, é o Jefferson Uchoa. Valeu, Jefferson. Obrigado pela sua audiência e pelas suas contribuições no site. De vez em quando eu leio lá. Agora, para Grande São Paulo, em Mauá, nós temos o Luiz Carlos, que assiste ao Vejam Só aqui em Mauá. Deus abençoe, Luiz Carlos. Obrigado pela sua audiência. Vamos lá para o norte, em Rondônia, no Vale do Anari, em Rondônia, nós temos a Leonídia Maria. Leonídia Maria, em Rondônia, no Vale do Anari. Deus abençoe você também, Leonídia.
Pindamonhangaba, aqui no interior de São Paulo, José Ribeiro Júnior, também outro contribuinte do site, né, com comentários. Um grande abraço para você, Zé Ribeiro. E a última foto de hoje é do pastor Cosme com a esposa, a Eliade, ou Eliade, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então é o pastor Cosme e a esposa Eliade, lá em Duque de Caxias, se não me engano, Duque de Caxias é na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, né? Bom, eu não conheço o Rio direito, me perdoe se eu estiver errado, mas um ósculo santo para vocês. Deus abençoe bastante, viu? Hoje, a entrevista com o apóstolo Gustavo Melo, que tem um trabalho missionário bastante forte na Índia, um dos lugares mais esquisitos do planeta. Aliás, apóstolo, para a gente não perder o fio da meada, a gente viu a fotografia, o vídeo, né, das crianças que o irmão abriga lá, na casa abrigo. Como é que é o nome que você deu? Hope Home, Casa Esperança. Casa Esperança. Fala um pouco da Índia. Essa história de 33 milhões de deuses, esses deuses têm adoradores? Sim, todos eles têm adoradores. E realmente é uma surpresa falar 33 milhões de deuses, é de assustar, assim, como tem tantos deuses. Quando eu cheguei na Índia, por não conhecer muito a cultura, fui realmente pelo chamado que Deus me deu, não conhecia muito a cultura, não sabia muito o inglês. Então eu adquiri alguns livros assim da biblioteca realmente do hinduísmo para tentar conhecer mais e li livros falando que tinha até mais de 33 milhões. Eu falei assim, já não dá para acreditar. Essa foto, por exemplo, o que é? Esse é um homem-deus, que eles consideram um homem-deus, ou é um guru, que é um mestre, um homem santo. Então as pessoas vão lá e pedem oração, são abençoadas, entre aspas, né, por ele. Essa foto é recente, foi o mês passado, quando eu estava lá. E tirei, fiz um vídeo ali. O que é aquele troço do lado dele? O tridente, para eles, é um símbolo de adoração. É um tridente. Então, o tridente é um símbolo de adoração, ou aquele colar, tem vários símbolos de adoração. E atrás está o rio Ganges, onde as pessoas tomam um banho para se purificar dos pecados. Certo, apóstolo, mas o que esse sujeito, como é que ele virou Deus? Ok, para eles se tornarem Deus, eles têm que fazer algo que realmente seja sobrenatural ou que chame a atenção. Então, por exemplo, ao princípio, quando estava mostrando os vídeos, eu vi que mostrou uma foto, um vídeo que eu tinha filmado de uma pessoa que estava em uma posição de meditação somente com uma perna. Parecia que ele não tinha uma outra perna, mas não é que ele não tinha. Ele tinha, só que ele tinha levantado e eles ficam assim por dias, meses, ao ponto da perna ficar atrofiada. Ou ele fica levantado o braço, ou fica debaixo de uma árvore, assim, dias sem comer. Isso é capacidade humana ou é o demônio que está lá? Não, com certeza é um demônio. Assim, tem outros casos, não sei se o senhor tem estômago para escutar e os que estão também nos vendo têm estômago para escutar histórias, mas tem uns que fazem assim coisas que assim é impossível o homem acreditar que as pessoas chegam ao ponto disso para fazer. E por isso são adoradas. Sim, por isso são adoradas. E elas beneficiam alguém, sei lá? Por exemplo, vamos supor que eu seja um adorador desse guru. Eu recebo alguma bênção por isso? Sim, então supostamente eles vão para buscar uma bênção, para buscar uma cura, para buscar uma provisão. E consegue? Supostamente, sim, supostamente. Como eu falei, quando eu recebi o chamado, que foi vendo um documentário sobre o Sai Baba, ele estava fazendo muitos sinais. Como Moisés se apresentou a Faraó, e ali os magos, ou ali os feiticeiros que estavam ali com o faraó também faziam sinais também. Então eles fazem falsos sinais na qual as pessoas acompanham, né? Mas é algo passageiro. Agora, apóstolo, a pergunta é inescapável, né? O senhor já deve ter respondido ela bilhões de vezes. Como falar de Jesus como Deus num lugar onde praticamente todo mundo é Deus? Que diferença vai fazer? Excelente pergunta. E é isso onde que eu creio que realmente a igreja tem que entender o chamado. Porque é impossível você pregar o evangelho para países como o hinduísmo, que tem 33 milhões de deuses, ou no islamismo, que é somente Maomé, o profeta, e Alá como Deus. E como? Porque eles têm um livro sagrado deles, tudo tem que ser com sinais. Não tem como você pregar para as pessoas e falar assim, uau, sua pregação foi muito linda, moveu o meu espírito, eu vou entregar a vida a Jesus. Não existe isso ali. Tem que ter sinais, tem que ter cura, tem que ter libertação, tem que ter milagres, tem que acontecer algo para que eles reconheçam que somente Jesus é Deus.
E isso aconteceu com o irmão? Muitas e diversas vezes. Por isso que as pessoas começaram a se converter, começaram a crer, justamente pelos milagres. Muita libertação, muita libertação. Então tem endemoniado lá? Muito. E como é que eles manifestam? Igual aqui? Eu acho que não, muito pior, viu? É muito forte as possessões. Eu vejo questão de libertação em várias partes. É claro, depende muito da consagração que essas pessoas fizeram, seja para entidades ou para esses deuses, mas como é um país muito pagão, é desde criança, então tem muita manifestação muito forte. O irmão virou um especialista em batalha espiritual prática. Sim, pratico a libertação, mas não sou aqueles que... Eu até falo isso, que fica vendo demônio em todo mundo, todo lugar. Eu falo assim, não, eu quero ver Deus, não quero ver demônio, mas com certeza você tem que crescer nessa área, porque realmente é muito importante. Aquelas crianças lá, elas têm... O senhor falou que a origem delas é assim, dolorosa, né? Sim, muito dolorosas. Como eu mencionei, muitas delas, os pais tentaram matar ou foram abandonados. Sim. Por quê? Porque nasceram menina. Ah, meu pai do céu. No documentário que eu falei que eu busquei, da BBC, da CNN, e podem buscar, vocês vão encontrar, não é algo que eu estou falando, é algo que um canal de televisão muito forte, eles foram lá e eles fizeram um documentário sobre isso, que existe aqueles que são chamados os homens que matam as meninas. Existem homens especializados para fazer aborto ou matar essas crianças recém-nascidas que são meninas, e eles falam que eles estão fazendo uma bondade para a família, porque a menina é uma maldição. Eu estou falando realmente ao pé da letra o que eles falaram, né, dessas pessoas. Uma menina é uma maldição. A menina é uma maldição. A Índia, com mais de 1 bilhão e 200 milhões, 1 bilhão e mais de 100 milhões de pessoas, existe mais homens que mulheres. E na hora de casar, eles acham mulher? Sim, porque o casamento não é igual à nossa cultura aqui, não se casa por amor, são casamentos arranjados. Os pais que procuram quem vai ser a esposa ou o esposo para o filho, é como se fosse realmente numa entrevista, vai lá, entrevista o pai, como que é sua filha, deixa eu ver, sua filha sabe cozinhar, sua filha sabe fazer isso, qual a educação dela. Daí vem um ponto, porque eles não gostam das mulheres. Porque o pai da menina tem que pagar o dote. Então, conforme maior a sua casta, ou maior a sua condição financeira, maior é o dote que você tem que pagar. Então, isso em todas as castas, seja da casta mais baixa, casta mais alta, todos têm que pagar os dotes. Então, para isso, eles assim, não, por isso é uma maldição. Ter uma menina é uma maldição para mim, porque eu vou ter que trabalhar minha vida inteira para pagar para a pessoa para casar com a minha filha. Como é que o senhor pretende fazer com as suas filhas? Isso é algo que nós já estamos vendo realmente, porque algumas delas que nós pegamos quando eu tinha 10, 11, 12 anos, já estão com 20 anos, já está no processo. Nós, em parte, vamos seguir a cultura, porque nós não vamos casar por amor. Minha esposa já está vendo isso, vamos ver já um processo para que se casem. Mas vai ser cristãos? Mas vai ser entre cristãos das nossas igrejas, com certeza, e não vão querer cobrar o dote de mim, por favor. Ai. Se começarem a me cobrar o dote, eu vou ter que vir mais ao programa para pedir ajuda. Verdade. Aliás, como é que o senhor sustenta todas aquelas meninas lá? Eu visito muitas igrejas com isso, essas igrejas que eu visito, ministro, as ofertas que me são dadas, isso é para ajudar. E também existem algumas pessoas que são mantenedoras, que existem assim, há anos que já nos ajudam, desde quando nós começamos, nos ajudam. Alguns começam no caminho, faz um compromisso por um ano, nos ajuda por um ano. As outras igrejas que nós temos também em outras regiões, como no Japão, no México, eles também aportam um pouquinho para poder também estar sustentando a Casa Lar. O nosso livro, todo material que eu faço, seja livro, seja camiseta, o que eu faço, eu sempre estou revertendo isso para a Casa Lar, ou a Casa Esperança ali na Índia. Que bacana. E só tem meninas lá?
Sim, são só meninas, é para meninas. Agora, existem garotos também que são abandonados pela família, ou não? Sim, existe, mas é muito poucos, né? Nós, na verdade, nós temos 2 meninos, mas é porque são filhos dos que trabalham ali, né? São pequenos, mas a casa é para a menina. Existem meninos que são abandonados, não é que são abandonados, mas talvez o pai morreu, faleceu, alguma coisa assim, porque o menino é muito especial, o menino sim é especial, agora a mulher não. Como eu mencionei, tem menina que chegou em casa com 2 anos, com a cabeça toda rachada, não cresce cabelo até hoje, porque o pai lançou ela do trem em movimento para tentar matá-la. Então, ela foi lançada, quando o trem estava em movimento, ela caiu na cidade onde nós estamos, e alguém da cidade encontrou, ela estava na estação de trem, chamou a casa, chamou minha esposa, nós morávamos lá nessa época, então minha esposa foi lá, recolheu ela, começou a tratar ela e hoje está com 14 anos. E ninguém nem sabe quem é o pai, nada? Não, ninguém sabe, não... Agora, essa rejeição às mulheres é nas classes mais baixas ou nas altas também? Geralmente em todas as classes sociais, mas nas baixas é mais alto o índice. Que coisa absurda, gente do céu. E a religião não faz nada? Deixa eu contar um caso que aconteceu há 3 anos atrás. 3 anos atrás, o pastor que cuida da nossa casa, ele nos ligou, não foi nem 3 anos, foi início de 2015. Ele nos ligou e desesperado, e geralmente quando ele liga que alguma coisa aconteceu, eu já me preocupo, isso aqui é perseguição. Ele falou assim, apóstolo, tem um caso aqui diferente, eu não sei como agir. Eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, nós estamos com 2 policiais aqui e eles estão com uma menina de 12 anos. Eu falei assim, mas qual o problema? Eu falei assim, é que nenhum orfanato, ninguém na cidade quer receber a menina, nem o hospital quer receber a menina estava praticamente morta, ninguém quer receber a menina, mas o que aconteceu? Essa menina tinha sido violada por 10 homens ao mesmo tempo, espancaram ela e lançaram ela no meio do mato pensando que ela estava morta. Alguém passou, viu ela ali, chamou a polícia pensando que estava morta, a polícia chegou, viu que estava viva, tentou levar no hospital, ninguém quis receber ela. Qual a razão? Todo mundo falava isso, que um hindu, ele acredita. Isso assim, se aconteceu isso com ela, é porque ela merecia. Ela fez alguma coisa na vida passada, por isso ela está sofrendo agora. Misericórdia. Então, a preocupação dele, ele falou assim, é que a polícia quer que nós recebemos ela, mas somente por 2 dias, porque eles falaram que ela tem um problema, que ela é louca e querem colocar ela no hospício. Então, eu falei, não, recebe ela e fala para os policiais que nós vamos lutar pela guarda dela. Eu falei, não tem como, o juiz já falou que ela vai para o hospício, porque a menina estava realmente morta. Não falava, assim, horrível, imagina. Claro. Ela foi violentada por 10 homens ao mesmo tempo, e ainda espancaram ela. Vivia na rua, vivia abandonada, estava abandonada. Enfim, já se passaram 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, está conosco, nós conseguimos a guarda dela. Se eu mostrar a foto dela hoje, o vídeo dela hoje, jamais alguém acreditaria que aconteceu o que aconteceu com ela, uma nova criatura. É lindo em ver como Deus restaura a vida das pessoas. A graça. A graça. A graça. Não tem outra palavra, né, pastor? Sim. Na verdade, quando ela chegou na casa, ela não tinha nome, muitas das meninas não tinham nome. Quando eu falei que eu não falo orfanato, porque como eu falei, orfanato é para quem são órfãos, elas já não são mais órfãos. Todas elas levam o nosso sobrenome Melo. E muitas delas chegaram na casa e não tinham nome, porque os pais não dão nem nome, chamam elas de apelido, alguma coisa assim, não são registradas. E essa menina que chegou, foi a mesma coisa, ela não tinha nome. Então nós damos um nome para as crianças, e o nome dela, nós chamamos ela de Mercy, que significa misericórdia. Que bênção. Amém. Apóstolo, nos lugares onde o evangelho é mais presente, já está havendo algum tipo de diferença, pelo menos entre os cristãos, na mudança dessa cultura, para valorizar a mulher como um ser humano, igual ao homem, ou ainda não?
Na Índia, por mais que se converte, sim, tem uma certa mudança, mas a cultura é muito arraigada, muito forte. Até no livro eu comento sobre isso, eu comento um pouco sobre a cultura, como é difícil entender as culturas. E às vezes nós julgamos as pessoas por causa da cultura, mas é algo que foram ensinados para eles desde pequeno. Então, é um paradigma que está na mente e tem que ser quebrado, e aos poucos que vai sendo transformado, né? Bom, ok. Tenho imagens de, acho que é um bombardeio. Isso é umas imagens, às vezes eu mostro nos países que eu estou chegando, ou que eu vou, eu mostro um pouquinho o que acontece no país, para que as pessoas saibam mais ou menos como é o país. Esse é o Líbano, então, Líbano tem guerras constantes, bombas. Quando eu vou lá, os próprios discípulos, os membros da igreja, eles falam assim, isso é normal, bomba caindo aqui. E isso é um congresso, um seminário, um retiro para pastores, líderes, onde ficam 4 ou 5 dias ali só recebendo a palavra. Nesse dia tinham pessoas da Síria, do Iraque, do Irã, Egito, e tremendo em ver o mover de Deus, como eu mencionei. Isso é no Líbano, a reunião é em árabe, então, dependendo da nação, ali eu estou pregando em inglês e eles me traduzem para o árabe. Quando eu vou para o Japão, eu prego em português, me traduzem para o japonês. Que legal. Agora, então, um país com as bombas caindo, mas os cristãos estão lá firmes. Estão lá firmes. E ali, por exemplo, nessa reunião, o mover de Deus, o mover do Espírito Santo, assim, lindo, creio que vai mostrar aí, quando o mover de Deus, ninguém tocando nada, e depois eles contando as histórias deles, os testemunhos dele. Muitos deles aí foram realmente abandonados pelos pais, ou porque se converteram, e os pais falaram assim, você já não pertence mais à nossa família, e abandonaram eles completamente. Chegaram aí, não tinha dinheiro, não tinha nada, daí veio o amor de Deus também, Deus tocando eles, os irmãos suprindo, é algo assim, lindo o que Deus fez. Mas, por exemplo, aí agora nós vamos ver o Espírito Santo visitando eles como eu mencionei, é lindo ver o mover de Deus, lindo. Há manifestações do Espírito, então. Sim. Eu estou falando, por exemplo, no Líbano, né? Não é como nós estamos aqui no Brasil, isso aqui é normal no Brasil, não. Num país muçulmano, islâmico, né? E as igrejas são unidas no Oriente Médio ou é que nem aqui, cada uma no seu cantinho? Depende da região. Quando a igreja é perseguida, existe sim uma maior união, porque são só eles. Agora, quando existe um pouquinho mais de abertura, eu creio que isso é algo do homem, sempre vai ter um pouquinho de conflito, eu sou melhor, infelizmente. Ali no Oriente Médio, o irmão já passou pelo Líbano e por onde mais? Líbano, Jordânia, Israel, no Oriente Médio. Bem, já estive visitando outros lugares, mas igrejas nesses lugares que eu mencionei agora. Arábia, essas coisas, não? Não, quero entrar, mas não tenho acesso para a Arábia. A Arábia é um país muito fechado. Agora, fazem 2 meses, eu estava na Jordânia. E ali na Jordânia eu conheci um rapaz, com 22 anos agora, chama Fadi. E ele começou a contar o testemunho para mim, assim, eu falei assim, uau, eu já tinha escutado essas histórias, sou um pouco cético, obrigado. E às vezes se escuta assim, muçulmano se converteu porque Jesus se apresentou, tudo. Eu falei assim, puxa, ok, mas eu quero realmente também escutar e ver. Então eu estou ali na Jordânia, nós estamos tendo a reunião, um mover de Deus tremendo, e de repente vem esse jovem, começa a conversar comigo, não falava muito bem inglês, não falo árabe, então começamos a usar o Google Translator, o tradutor do Google, e ele comentou que a família dele é do Iêmen, só que ele nasceu na Arábia Saudita. E toda a vida ele esteve ali, e aos 18 anos ele pegou o pai dele lendo a Bíblia, e para ele foi uma revolta isso. Ele falou assim, mas como você está lendo a Bíblia, tudo? E o pai dele falou assim, porque baixou no aplicativo. Ele falou assim, porque a Bíblia é proibida. Ele falou assim, mas como você está lendo a Bíblia? O pai dele falou assim, não seja, desculpa a expressão, mas eu uso essa expressão, não seja cabeção. Nós temos também que conhecer as outras religiões, porque quando aparecer essas pessoas, nós sabemos como debater eles. Então ele não estava lendo para conhecer, ele estava lendo justamente para descobrir como debater com os cristãos. Então esse jovem falou assim, bem, vou ler então também. Baixou o aplicativo e começou a ler a Bíblia. E com isso que ele começa a ler a Bíblia, o Espírito Santo começa a ministrar ele.
E ele fala assim, eu sonhei, e num sonho eu vi Jesus se apresentou a mim, me levou numa montanha, nessa montanha eu vi uma igreja, eu vi a cruz, eles conhecem a igreja como uma cruz, eu vi uma cruz, eu vi a igreja, e ele me colocou dentro dessa igreja e falou assim, esta é a sua casa. E ele fala que ele se converteu com isso. Quando o pai dele descobriu que ele se converteu, ele falou assim, não, você não pode, é impossível. Toda a família se reuniu, tentou trazer ele de novo ao islamismo. Ele falou assim, não, eu não volto para o islamismo, eu sei quem é um Deus verdadeiro, eu sei quem é Jesus. E chamaram o mula, o sacerdote islâmico, ele foi lá, conversou com ele também e falou assim, não, sentenciaram esse jovem por perpétuo, por prisão perpétua, por vida, porque eles tinham se convertido ao cristianismo. Então ele ficou 6 meses na cadeia. Daí, como ele era cidadão do Iêmen também, então tiraram ele da cadeia e deportaram ele para o Iêmen. E aí ele chegando no Iêmen, ele foi para a Jordânia e foi ali onde que eu conheci ele. Mas as estratégias do Espírito Santo são... Sim. Então, a Arábia Saudita, com certeza eu quero entrar, já tenho visto estratégias de como talvez formar obreiros, trazer de lá, estar num lugar, talvez na Jordânia, estar treinando eles, mas é muito difícil realmente entrar na Arábia Saudita. Nós precisamos ir para o intervalo, mas a gente volta rapidinho com o último bloco do Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Hoje é um dia muito especial para nós. Estamos fazendo uma entrevista com o apóstolo Gustavo Melo, que tem um ministério internacional focado em lugares assim onde a carência do evangelho e de outras coisas é crucial, como a Índia, o México e outros lugares, a África, né, o Japão. Aí que está. Apóstolo, qual país eu mostro primeiro, Angélica? O Japão? Então vamos para o Japão. O Japão é um país rico, desenvolvido, altamente tecnológico, com um povo culto. Que tipo de influência o Evangelho pode fazer lá e qual a sua experiência? Sim, esse vídeo que nós estamos mostrando foi no final de abril agora, num congresso que nós fazemos em vários países, chamado Kingdom Generation. Aí eu prego em português e me traduzem para o japonês. A igreja é bilíngue, nós temos brasileiros, temos peruanos e temos muitos japoneses também, temos alcançado muitos jovens. Os pastores Comino, que estão à frente ali do trabalho, têm feito um excelente trabalho junto com a sua equipe ali. E eu creio que no Japão, como todos os países, claro, os sinais, as maravilhas é muito forte, mas o amor... talvez muitos não saibam, por mais que seja um país rico, um país muito desenvolvido, o Japão é um dos países com maior índice de suicídio. E é justamente... A juventude é o campeão. Isso, mas por quê? Porque não existe carinho, não existe amor, não existe relacionamento. Na família? Na família, sim, não existe? Família. Não existe. Ué, parece que o japonês é tão unido. Não, você não vê um pai abraçando o filho, você não vê um pai falando eu te amo. É uma relação muito fria, justamente por isso existe esse índice muito forte de suicídio. Não brinca. Sim, então quando esses jovens chegam na igreja, eles experimentam esse carinho, esse amor, eles ficam apaixonados. E é lindo ver a transformação como Deus tem se manifestado na vida deles, né? Olha que legal. Então, veja como a cultura é importante, né? Fazer missão transcultural, o Zeca falou disso na matéria de abertura, né? É isso. Você vai para a Índia, a questão da rejeição à mulher, você foca nisso e... consegue uma âncora para trabalhar ali. No Japão, o foco é a falta de carinho e de afeto. Então, cada lugar é diferente. Sim. Que coisa. Por isso temos que sempre estar buscando estratégias de Deus, do Espírito Santo, realmente para saber trabalhar. Então, não é o que está funcionando aqui no Brasil, vai funcionar na Índia, vai funcionar no Japão, vai funcionar no México. É onde nós temos que ter realmente estratégia de Deus para trabalhar nessas áreas, né? Agora, a juventude japonesa, né, o japonês contemporâneo, ele é muito integrado com tecnologia, com desenvolvimento e consumista, né? Sim. O evangelho, ele se interessa pelo evangelho? A noção de pecado e arrependimento, como é que é isso? Então, eles não têm muito isso, não aceitam também, tem muitos deuses, mas é lógico, quando eles entram na igreja, eles começam a receber a palavra, o japonês ele é muito sistemático.
Então, se ele realmente abraça o evangelho, ele vai ser também sistemático em tudo que está escrito ali. Ele vai buscar, ele vai realmente querer. É bonito em ver. Então, quando o japonês se converte, ele vai ser um ótimo crente. Sim, assim é. Que coisa. Pontual, quer chegar ali no horário, nunca no horário, né? Quando você fala pontual, significa 10 minutos antes, né? Certo. Chegam 10 minutos antes, é bonito ver. No congresso agora, no vídeo que acaba de mostrar, vieram vários japoneses mesmo, assim, já da melhor idade, mas eles olhando assim, porque eles são reservados, né? Sim. Mas quando eles vinham ali aquele mover e os jovens, eles estavam assim como que emocionados em ver isso. Eu falei assim, uau, que bonito, Senhor. Apóstolos, não tem muito a ver com a nossa entrevista, mas eu não consigo resistir à tentação de lhe perguntar. Sim. Em vários vídeos a gente viu aí manifestações do Espírito Santo, em que as pessoas expressam de forma muito forte, corporalmente, fisicamente e tal. E o senhor sabe que aqui no Brasil, e em outros lugares também, isso nem sempre é visto com bons olhos pelos crentes. Né? Sim. Eu, por exemplo, sou presbiteriano independente, então a gente fica meio assim e tal. E nós tendemos a achar que isso é meio que, sei lá, comportamento aprendido e tal. Mas, pelo que o senhor está contando, acontece sem nunca ninguém ter visto nada disso. É assim? Sim, como vocês viram. No Líbano, não é um país como eu estava aqui. E vocês viram no vídeo que eu não toquei ninguém, eu não orei. Quando eu comecei a orar, eu não fui lá e coloquei as mãos, como poder falar assim, empurrou a pessoa para a pessoa cair também, como muitos dizem, né? Não, eu estava ali, eu comecei a orar, e quando eu falei, Espírito Santo vem, o Espírito Santo veio e começou a tocar. Eu creio que o Espírito Santo se move de várias maneiras. Creio que algumas pessoas, como foi visto, caem realmente. Mas eu creio que quando o Espírito Santo toca, seja a maneira que seja, eu creio que tem que haver transformação. Talvez se a pessoa caiu e levantou, mas nunca mudou de vida, talvez tem que realmente considerar e ver o que é que está acontecendo, porque quando o Espírito Santo realmente toca, existe uma transformação na vida da pessoa, existe um arrependimento, existe realmente um amor maior por Deus, quer buscar mais a Deus, quer fazer a vontade dEle. E no livro de Atos, no capítulo 2, quando fala que o Espírito Santo veio, eu entendo que foi algo muito diferente. Por quê? Porque todos ficaram alarmados. Então não foi algo assim que... Nada comum. Sim, claro que não. Foi algo assim muito forte. Então não fala que caíram, não fala que... Mas foi algo fora do comum. Muito atenção. Eu creio que muitos começaram a andar como que parecendo que estavam bêbados. Talvez caíram porque eles mencionaram, eles falaram assim, eles estão bêbados. Claro. Então talvez realmente caíram. Sim. Talvez começaram a ficar meio assim, balanceando. Isso que me chamou a atenção. Tem uma imagem de uma japonesa, e o senhor fala que os japoneses são reservados. Sim. Mas a moça está orando e esmurrando o chão ali, como assim, uma oração que ela está com a alma ali. Sim, né? sim. E isso não é próprio da cultura japonesa. Pode ser próprio de um italiano, de um latino. Sim, tal. que é mas sanguíneo, né? Uma japonesa fazer aquilo. Né? Tem umas outras fotos do evento ali no Japão. Tem uma foto assim que me marcou, lindo ver. Japonês mesmo, jovem, ajoelhado no chão, com a mão assim para cima, assim também, com essa mesma expressão, chorando, buscando a Deus. Falei assim, uau! Deus é só Deus. Deus é transcultural. É só Deus, isso. Que bacana. Olha lá a foto. Isso, essa foto mesmo. Tem essa, tem uma outra. Vai passando aí, Angélica. Você vê essa expressão, né? Isso aí é tudo os no pastores, Japão? Sim, tudo no Japão, Kingdom Generation, né? Aí foram os pastores que passaram com a família, né? Aí no evento. O senhor reúne mais ou menos quantas pessoas, assim? Então, quando nós fazemos o congresso, daí a nossa igreja ali no Japão, com a liderança dos pastores Comino, que são eles, a igreja em si são 170 membros mais ou menos. Certo. Mas nós cremos que no congresso chega a passar 250, porque vem pessoas de fora, de várias pessoas dos lugares do Japão, eles vêm também para participar. Não, é em Saitama, Kamisato. É como 1h30 mais ou menos de Tóquio. Certo. Pegou algum terremoto lá, apóstolo? Não, graças a Deus não. Já peguei e aí, furacão. O que é isso aqui? Olha lá! Eles buscando, assim, foi um mover tão forte do Espírito Santo, você via toda a família no altar, buscando a Deus, de joelho.
Que bacana. Muito impressionante o que Deus fez nesses dias. Isso foi agora, no final de abril, começo de maio. Que bênção. E tem vídeos da África também, né, Angélica? Tem vídeos da África. Olha lá. Isso é uma tribo, a tribo Maasai, no Quênia. Me apaixonei por esse povo. Eles, assim, escutando o louvor, eles ficam cantando essa mesma canção, assim, por 20 minutos. E eles falam assim, os filhos de Deus amam a Ele, e dançando, assim, meu coração é no meio do nada, assim, andamos muito para chegar nessa aldeia, e foi também muito forte, eles sendo tocados também por Deus ali. Quando eu oro, não teve a expressão de caírem para trás, mas quando eu começava a orar, eles caíam de joelho no chão e começavam a orar. E algo que me impressionou muito nessa tribo Maasai, porque a tribo Maasai é uma tribo muito grande. Olha lá, eles ajoelham. Sim, é uma tribo muito grande no Quênia. Então, mas eles são em aldeias, né? São várias aldeias. Então, quando eu chego aí, e eu vejo que eles estão nos olhando assim, e eu prego, e foi lindo. E quando acaba o culto, eles vêm, daí o tradutor está me explicando o que está acontecendo. Daí um homem se aproxima de mim e fala assim, você é o primeiro estrangeiro que pisou aqui conosco. Não brinca. Sério. Primeiro estrangeiro, como eu falei, talvez outros estrangeiros já pisarem a outras aldeias da tribo Maasai, porque eu sei que tem bastante evangelho na tribo Maasai. Mas nessa aldeia em particular, eles falaram que eu fui o primeiro. Que legal. E eles falaram assim, por favor, volta, nos dê um seminário aqui, queriam convidar os pastores de das outras tribos, né, das outras aldeias também. Falei assim, agora eu não posso, mas eu estou voltando agora em setembro. Em setembro eu vou estar no Quênia e vou estar também na Etiópia. Então nós vamos fazer um evento grande na Etiópia, mais ou menos para umas 10 mil pessoas. E depois eu vou estar fazendo um treinamento só para os pastores aí dos Maasais. O senhor falou da influência espiritual na Índia. E na África, como é que é? Também é muito forte, né? Infelizmente, o espiritismo, a bruxaria é muito antiga. Vem do Antigo Testamento, já se fala isso. Nós vemos Saul consultando uma bruxa, o apóstolo Paulo tendo que enfrentar os bruxos. Então é muito antigo. E na África também, com certeza, nós escutamos histórias absurdas do que acontece na África com questão do espiritismo, da bruxaria também. E isso influencia as doutrinas cristãs? Se não for bem fundamentada, sim. Eu creio que tudo vai no treinamento. Se nós não damos um bom treinamento para essas pessoas que começam a se converter, com certeza eles vão trazer um pouquinho do gnosticismo, né? Como houve também na igreja do primeiro século. Então, eu creio que vai muito do treinamento ao princípio. Se não tiver um bom treinamento, com certeza vai influenciar. E no caso, nesses lugares todos que o senhor faz seminários, são seminários de despertamento? São diversos. Eu tento trabalhar mais, eu me enfocar mais treinando o povo local para que eles possam continuar a obra do que fazer despertamentos. O despertamento é bom, mas daí eu vou embora e se não tem uma base, então não vai ter muita solidez para eles continuarem realmente trabalhando. Então, por exemplo, por isso que no Quênia eu vou voltar justamente para dar um treinamento para os pastores. Vão vir pastores da tribo Maasai, de várias aldeias, eu vou treinar eles ali, 3, 4 dias, como eu fiz no Líbano, como eu faço na Índia. Então, nós vamos na Índia, então nós temos a igreja. Então, eu junto só os pastores a princípio, estou ministrando os pastores, os líderes. Claro, nós temos também depois um tempo com o povo. Daí nós ministramos um despertamento, ministramos cura, ministramos libertação. Olha lá outro culto lá. Esse é no México, esse é numa igreja lá no México. E isso foi, como eu falei, em 6 meses já viajei muito, creio que foi também mês de fevereiro, fevereiro que eu estive lá, fevereiro ou março. E também é treinamento? Não, aí eu estou ministrando uma igreja local, é uma igreja de um amigo, e aí também como não toquei, não coloquei a mão, nada, mas aí foi mais realmente um despertamento, não um despertamento, um avivamento, mas algo que Deus tem pedido muito para ministrar esse ano é sobre
voltar às origens, voltar ao Novo Testamento e ver realmente uma igreja cheia do Espírito Santo. Ontem, ministrando na igreja de um amigo meu, do pastor Klaus, na Lapa, na igreja Klaus Quírios. Piragini. Sim, eu estava falando justamente sobre isso, porque muitas vezes a igreja de hoje, nós temos buscado muitas estratégias. Eu não sou contra isso, eu creio que nós temos que buscar estratégias. Mas quando eu olho para a igreja primitiva, eu não vejo uma igreja buscando uma estratégia. A única diferença que eu vejo é que todos os homens, todas as mulheres eram cheias do Espírito Santo. Por isso veio o avanço da igreja. Eu creio que nós temos que estar cheios do Espírito Santo. É o que eu tenho ministrado. Então, nessa reunião aí, eu estava ministrando justamente sobre a importância de estarmos cheios do Espírito Santo, porque é Ele que glorifica Jesus Cristo em nossas vidas. Uma pergunta meio chata. A gente viu bastante cristão lá no México, né? Sim. O México é um país complicado, porque faz divisa com os Estados Unidos, uma nação muito poderosa, muito rica. E o México é explorado e é um país normalmente mais pobre. Sim. Né? Como é que os cristãos veem isso, estando tão perto de um vizinho, entre aspas, evangélico ou cristão, e rico, e que muitas vezes oprime o mexicano, dando subemprego, ou perseguido mesmo, como o Trump está querendo fazer lá? Bem, vamos colocar 2 pontos aqui. Eles não veem dessa maneira, creio que estão sendo perseguidos ou estão sendo discriminados, porque os Estados Unidos têm uma influência muito forte no México e tem muito mexicano que vive nos Estados Unidos e trabalha e manda dinheiro para o México. Então, eles não veem muito essa diferença. Sobre o Trump, sim, teve um pouco de contenda, um pouquinho de confusão ao princípio por questão do muro, mas como muitos pensam aqui no Brasil, me perguntaram muito isso aqui, todo lugar que eu vou me pergunto, mas e o Trump? O Trump é um bom governador. Ele está tentando fazer, ele tem princípios cristãos. E ele está fazendo coisas que as antigas administrações estavam fazendo justamente para acabar com a igreja. E ele está voltando ali, né? Então, tudo isso já está acabando, isso do muro, tudo, já passou um pouquinho. Então, o mexicano, eles... com certeza, eu creio que vai haver, sim. Mas como eu falo para os nossos membros, nossos filhos ali no México, eu falo assim, se fosse, por eles são divisas com Guatemala, se fosse na Guatemala ou se fosse nos Estados Unidos, o muro não é para vocês, não é que está discriminando vocês. Eles estão querendo somente parar justamente o tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de drogas. O muro está sendo feito para isso, não é uma discriminação contra o povo. É justamente para proteger, para barrar isso. Se você é um cidadão de bem, você tem passagem livre, não tem o porquê temer. A violência do traficante mexicano é uma das piores do mundo, né? Sim, são muito violentos, me foi até a palavra, porque é muito forte, assim, eles são muito cruéis. Cruéis. Exatamente. A crueldade é muito grande. Adorando a Santa Morte também. Então, escutamos muitos casos de pessoas que participaram das bruxarias que faziam, da adoração para essa Santa Morte, justamente os governos, alguém que se levanta, ou quando encontra um outro cartel, de realmente decapitar e colocar as cabeças assim nos lugares, foi forte. No México que um prefeito mandou um ônibus de estudantes. Foi isso mesmo, foi no México. Entregou o ônibus cheio de estudantes na mão dos traficantes sim. E infelizmente, sumiram. sim. Que absurdo aquilo. Sim. Por isso o Evangelho necessita chegar a essas nações, por isso nós precisamos fazer a diferença em todas as áreas. Né? O senhor tem algum testemunho de alguém que adorava a Santa Morte e se converteu? Sim, vários. Tem na minha igreja pessoas que ainda não tiveram condições, mas têm tatuado a Santa Morte neles, depois se converteram, né? Mas tem até a tatuagem, que faziam de tudo. Né? Jesus mudou. Sim. Que coisa, que bênção. Amém. Eu insisto um pouco nisso, apóstolo, porque muita gente vai falar, vocês estão discriminando os católicos. Não, aquilo não é catolicismo. Não. Um católico de verdade não aceita aquilo lá. Sim, claro que não, jamais vai aceitar. Né? Porque é uma distorção absurda, né? Mais ou menos como acontece no Nordeste brasileiro, com os rituais de feitiçaria que começam nos santuários católicos.
né? Sim, mescla, né? Justamente para ter aceitação das pessoas, porque como as pessoas querem isso também, e acaba mesclando para aceitar, né? E praticamente é um pouco da origem da igreja, do catolicismo, né? Sim. Por causa dos santos, justamente foi uma certa influência paganismo, da feitiçaria, justamente para ter todas essas pessoas. E aí o paganismo domina. Assim ele se associa à religião e domina. Sim. Tem mais um vídeo, vamos ver. Isso é nos Estados Unidos, né? Ministrando nessa igreja, Family Worship Center. Eu ministro muito em igrejas americanas também. Family Worship Center é um evento ou é uma igreja? Não, é uma igreja. A igreja se chama Family Worship Center, Centro de Adoração da Família. Uhum. Então, eu estou ministrando na igreja, né? Aí está o nosso Instagram, AP Gustavo. E algo que eu tenho visto, independente da nação, como independente da nação, seja Estados Unidos, seja México, seja Brasil, seja Japão, seja Índia, seja Líbano, seja Jordânia, o Espírito Santo se movendo de uma maneira tremenda nesses últimos dias. Amém. Então, aí também foi maravilhoso em ver também o americano, ele é muito reservado também, né? Mas eu vi ali quando o Espírito Santo tocava eles, a entrega, eles chorando, se ajoelhando, buscando a Deus. Os Estados Unidos é uma nação tida como cristã, etc., mas tem alguns aspectos culturais que são complicados, né? Sim, muitos se tornam nominais, né? São cristãos, são nominais, mas pela cultura anglo-sarrona, como seria uma cultura anglo, eles têm os princípios morais, eles têm isso neles, né? Então, só na igreja de domingo, talvez são nominais, mas eles tentam realmente seguir os princípios, né? Talvez não são avivados, vamos colocar assim, não são aquelas demonstração assim avivados, mas sim tem os princípios morais realmente. E a preocupação com a família, né? Eu não sabia que tinha até uma igreja com esse nome, né? Uhum. A preocupação com a família tá voltando porque houve uma epidemia de divórcio que agora chegou no Brasil, né? Sim. Nos Estados Unidos do passado. Sim, ainda tem, mas não, tem muitas igrejas que sim, tentam fazer um trabalho forte com a família, tem muitos ministérios voltados para a família nos Estados Unidos. Então, apóstolo, a gente está chegando ao fim do programa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, quem quiser apoiar, por exemplo, a Casa Esperança lá na Índia, como é que faz para entrar em contato com o senhor? Pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, em Facebook nós estamos como AP Gustavo Melo, no Instagram estamos como AP Gustavo, tem a nossa página de internet também que é concilioapostólico.com. E aí vocês podem pedir informação, nós vamos estar passando, nas nossas redes sociais vocês vão poder ver bastante vídeos desses que vocês viram agora também, fotos, vídeos ao vivo que eu faço quando nós estamos lá, minha esposa está lá, então ela faz vídeos ao vivo. Ela está na Índia? Ela está na Índia agora, então como eu vim para cá para o Brasil, eu vou aproveitar que você vai no Brasil, eu vou para a Índia. E meus filhos estão servindo lá nos Estados Unidos, na nossa igreja lá. O senhor tem quantos filhos? Tenho 2 filhos, uma menina de 19 e o meu filho que nasceu na Índia e tem 15 anos. Então eu sou doble louco 2 vezes, né? Minha esposa, né? Porque meu filho nasceu na Índia. Sem dúvida alguma. Sim. Então pode entrar aí através das nossas redes sociais. O nosso e-mail é bem básico, é apgustavomelo@gmail.com. Nós vamos dar toda a informação. E algo interessante, se você realmente tem um chamado, nós estamos para iniciar uma escola, um centro de treinamento lá na Índia, 5 meses de capacitação lá na Índia. Então ele vai lá e vai poder ter um treinamento assim, na prática, né, de 5 meses, começando em janeiro agora de 2018. E como é que é a comida nesse treinamento? Vai ser a comida cultural, vai ser a comida de lá, realmente da Índia, vai comer as saladas, o curry, né, os vegetais ali da Índia, né? O curry? O curry, uhum. O senhor se dá bem com a comida? Eu não me dou bem, assim, o meu estômago não se dá bem com o curry. Mas isso, algo até, assim, não sei quanto tempo nós temos ainda de programa, mas algo assim que talvez para muitos é um desafio, a questão da comida. Eu sou uma das pessoas mais enjoadas, talvez, que você possa conhecer. Eu sou enjoado. Mas eu vou em todo lugar, eu não tenho problema. Naquele vídeo da África, eu comi rato ali naquele dia. Depois que eu fiquei sabendo, não. Eu comi realmente rato. Mas normalmente você está tão alegre, você come, eu não pergunto o que eu vou comer, eu só como. É melhor fazer isso. Depois eu fiquei sabendo, falei, agora eu já comi, por isso que eu vi que o osso era muito pequenininho. Mas vamos lá.
Agora, a questão do curry, que realmente afeta o meu estômago, é muito forte. Mas também. eu como, que me colocarem na frente sem nenhum problema. Mas... Agora, se me fala que eu posso escolher, com certeza eu vou escolher o que eu quero comer. Tá certo, legal. Muito bom, esse foi o apóstolo Gustavo Melo, ele é missionário e conferencista internacional. No site do programa vejamsó.com.br você tem todos os contatos dele, né? E daqui a alguns dias também essa entrevista estará no YouTube para você conferir, espalhar e tudo mais. Conte com as nossas orações, irmão. Obrigado, Deus pastor. abençoe bastante. Amém. E quando voltar para o Brasil, né? Depois, como o senhor fez da outra vez, né? Sim. Avisa a gente. Aliás, Oswaldo Paião, nossa gratidão aí pelo seu apoio e pelo seu companheirismo. Obrigado, amigo. Vamos ver quem vai ganhar o livro do apóstolo. Foi o Miguel Carlos Correia. Ele é aqui de São Paulo, olha só, que legal. Bacana, Miguel Carlos. Quem sabe você vai fazer o curso lá na Índia. Quando é que vai ser, apóstolo? Começa em janeiro de 2018. 5 meses. Já pensou? Reserva o primeiro semestre do ano que vem, né? Para fazer treinamento. Bom, fez treinamento missionário lá na Índia, você pode ser missionário até em Marte. Que vai estar pronto. E a questão do centro de treinamento não é para ser missionário, é para ser ministerial, porque às vezes a pessoa é pastor aqui no Brasil, mas não tem realmente aquele chamado que faz assim, e a pessoa indo para lá, ela vai assim, uau, é amar realmente as almas. Então, vai voltar talvez para o Brasil, vai ser meu chamado aqui no Brasil. Aí vai voltar realmente com amor pelas almas e querer servir a comunidade, todos, né? Glória a Deus. Amém. A gente se vê no próximo, vejam só. Até.